O que significa o nome Curitiba e qual a sua língua de origem? Sabemos com toda certeza que Curitiba significa pinhais, em referência às matas de araucárias típicas da região. O nome vem de curi, pinheiro, e tuba, que pode ser entendido como um sufixo análogo ao al do português, ou ais, no plural, já que o tupi não distingue entre o singular e o plural. Assim, Curitiba seria pinhal ou pinhais. A língua de origem desse nome é chamada de língua geral paulista. Ela nada mais é que um desenvolvimento do tupi antigo. Quando os europeus chegaram ao Brasil em 1500, perceberam que por toda a costa se falava o mesmo idioma, que hoje chamamos de tupi, ou ainda tupi antigo, para diferenciá-lo de suas variantes mais modernas. O tupi foi falado por toda a longa faixa costeira do Brasil por diversas nações indígenas, como os tupinambás, tupiniquins, potiguaras e outras. Aproximadamente do ano 1600 em diante, o tupi começou a ser levado para o interior pela colonização. Ao norte, partindo do Maranhão, o tupi foi levado para a Amazônia, dando origem à língua geral amazônica, que mais tarde daria origem ao Nhengatu, que é falado ainda hoje naquela região. Ao sul, o tupi se interiorizou devido à ação dos bandeirantes. Eles partiram da capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, para as regiões do interior, que incluem o centro-oeste e o sul, passando por onde hoje está Curitiba, no ponto verde do mapa. A língua falada pelos bandeirantes, além do português, foi o tupi. Com o tempo, ao ser levado para essas regiões, o tupi falado pelos bandeirantes foi se modificando e, em tempos modernos, recebeu o nome de língua geral paulista. Era uma língua já modificada em comparação com a língua encontrada pelos europeus em 1500. Ela já havia sofrido influências tanto da língua portuguesa dos colonizadores quanto do Guarani. Sim, os bandeirantes, ao se dirigirem para o sul, entraram em território Guarani, uma língua irmã do tupi. Entraram mais especificamente na região do Guairá, no atual estado do Paraná, onde havia missionários espanhóis catequizando os povos guaranis da região. Foi dessa língua geral paulista que veio o curi, de Curitiba. Sabemos disso há pouco tempo. A palavra curi não era atestada em nenhuma das línguas faladas no início da colonização. No tupi antigo, para pinheiro, temos apenas pinhã-ua, que significa literalmente pé de pinhão. Obviamente, trata-se de um empréstimo do português. Já em Guarani, para pinheiro, temos apenas curi-u. Não há atestação da palavra curi isolada. Esse curi-u do Guarani teria então de passar por diversas alterações até chegar ao curi de Curitiba. Então o problema era esse, basicamente nós não conhecíamos a palavra curi isolada. Apenas a conhecíamos como elemento de uma composição, como era o caso do curi-u. Ocorre que, em 2014, uma tese de mestrado mostrou que um antigo vocabulário, supostamente da língua tupi, o vocabulário elementar da língua geral brasílica, na verdade não refletia o tupi antigo, mas sim a língua geral paulista. Lá sim encontramos o tal curi para pinheiro, como vemos na imagem. Falta agora explicar o tiba de Curitiba. Ele vem do tupi tuva. Ainda pretendo fazer um vídeo apenas sobre essa palavra, mas aqui basta dizer que ela admite duas interpretações. Primeiro, ela pode ser entendida como um substantivo. No caso, ela significaria existência, ocorrência de algo. Assim, Curitiba significaria existência de pinheiros, ajuntamento de pinheiros, ocorrência de pinheiros, algo do tipo. Também é possível entender esse tuba como um sufixo. Nesse caso, ele seria análogo ao sufixo al do português. Assim, Curitiba significa pinhal ou pinhais. Eu pessoalmente prefiro esta interpretação, já que ela parece mais natural, pois ela parece traduzir melhor a ideia tupi. Resumindo, o nome Curitiba tem origem na língua geral paulista, que é uma mistura de elementos de origem tupi e de origem guarani, com algumas mudanças internas à própria língua. O curi de Curitiba entrou na língua geral paulista muito provavelmente pelo guarani, já que naquela língua havia o curi-u, que vimos antes, enquanto no tupi não há registro de palavra semelhante. Já o tiba chegou à língua geral paulista pelo tupi. Se tivesse vindo do Guarani, o nome da cidade talvez fosse Curiti, já que no Guarani as palavras são mais apocopadas, têm letras finais que caem. Para encerrar, vale mencionar que Curitiba é um dos nomes de lugares cuja etimologia é mais bem conhecida. É certo que no passado havia certa dúvida quanto à língua de origem da palavra, se era o Guarani, o Tupi
ou alguma língua geral, mas nunca houve dúvida quanto ao seu significado. O nome em português Pinhais concorda totalmente com o fenômeno natural a que ele alude, isto é, a mata de araucárias. Na toponímia brasileira, nem sempre sabemos a que fenômeno natural ou geográfico o nome de algum lugar se refere. Por exemplo, Itapecica parece significar lajes escorregadias, mas havia lajes escorregadias ou algo semelhante na região em que está localizado o município? Nem sempre sabemos. Já em Curitiba, sabemos que sim, o nome faz alusão à mata de araucárias, ou ao que sobrou dela, já que mais de 90% foi destruída de 1500 para cá. Curtiu? Lembrando para curtirem o vídeo e se inscreverem no canal para ajudá-lo a crescer.